Bom dia, pessoas, tudo bem? Sextos anos, vamos dar continuidade, na realidade, ao que foi falado na nossa conversa anterior. Eu estava no quarto do meu filho e disse a vocês que, naquele momento, eu não teria como vir para a escola para fazer a gravação, mas hoje eu estou aqui e a gente vai falar sobre o capítulo 2. O capítulo 2, ele fala sobre a litosfera do Sol, ok? Então, prepara aí o caderninho, o livro, que a gente vai começar a fazer feito o professor Carlos. Vamos lá, 5 segundinhos, vamos lá? Pegou? Vamos lá, bonitão? Vamos lá, bonitona? Já foi? Beleza. Vamos lá, vamos começar, pessoal. Lembrando que esse assunto a gente já deu início em sala de aula, mas com o problema da pandemia, eu estou recapitulando novamente todo o assunto para que a gente possa fazer a atividade. Infelizmente, demos essa parada, mas em breve, com certeza, Deus permitirá que nos encontremos aqui, em sala de aula, para que possamos bater esse papo de forma presencial, tá? Mas por enquanto vamos ficar por aqui. É melhor para mim, é melhor para você. Cada um no seu lugar, se proteger, usar máscara. Já falei isso com vocês na aula anterior, na conversa anterior. Beleza? Vamos lá, vamos começar. Eu coloquei todo esse material aqui em slide e vocês vão ter o acesso também a todo esse material. Bom, então não se preocupem, está dando print aí na tela, não se preocupe com isso. Esse material aqui, quando vocês receberem a aula para assistir, vocês vão ter o acesso também a esse material. Então, não se preocupe em relação a isso, beleza? E esse material aqui, ele está reproduzindo o que vocês têm no livro. Eu tive o cuidado de fazer todos os tópicos do livro de vocês com os assuntos, ok? Então, é como se você estivesse passando as folhas do seu livro e a gente estivesse vendo todo o assunto aqui. Vamos lá, vamos começar. E aí a gente começa esse assunto falando sobre, fazendo uma pergunta na realidade. Então, esses 3 tópicos vai ser o que a gente vai trabalhar nessa aula. Então, não vai ser uma aula muito extensa, tá? Primeiro tópico, o que existe no solo? Você sabe? O que existe no solo? Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, os tipos de solo. Terceiro tópico, a preparação do solo. Vocês vão ver que tipo de preparação é essa do solo. Vou passar para que a gente possa dar continuidade. Mas antes de falar sobre os solos, a gente tem que falar sobre um processo chamado intemperismo. E esse processo a gente já falou sobre ele no capítulo anterior. Lembra que a gente falou sobre as rochas, os tipos de rochas? A gente falou sobre as camadas da terra, a gente falou sobre a crosta terrestre, que é formada por solo e pela rocha-mãe. Pois é, quando eu falei sobre isso, eu falei sobre o intemperismo com vocês. O intemperismo, na realidade, ele é um processo de transformação das rochas superficiais em virtude da ação de agentes químicos, físicos e biológicos. Como resultado das ações desses fenômenos sobre as formações rochosas, temos a constituição do solo e das rochas alteradas. Então, é um processo que faz com que as rochas elas se degradem e elas deem origem, na realidade, ao solo que a gente conhece. Mas também a gente sabe que existem vários tipos de solo, tá? Beleza? Então, assim, o intemperismo, ele vai agir, mas não de uma forma rápida. Só para vocês terem uma ideia, aproximadamente 1 centímetro de solo, para que possa haver a formação desse 1 centímetro, leva em torno de 100 a 400 anos, tá? Para que possa ser formado. Mas lembra, o nosso planeta tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Esses são os cálculos aí. Tem uma variação entre um livro e outro, 4,5, 4,6, mas é na casa dos bilhões. Então esse solo que a gente encontra hoje em dia é um solo que já está maduro. Quer dizer, já ocorreu bastante degradação dele. Tá? Então, a formação do solo demora muito tempo. Então, não é um processo que ocorre de um dia para o outro. Beleza? Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas na casa de vocês,
Se tiver algum telhado batendo, algum telhado em que a água, quando chova, fique pingando na parte da calçada, você vai ver que ao longo do tempo, aquela calçada, ela vai se degradando. Lembra daquele ditado que diz que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é verdade. Tá? Então aquela água, quando está batendo naquele local, ela está fazendo o viés do intemperismo. Por quê? Porque a força da água é um tipo de intemperismo físico. Beleza? Então a força da água também é um tipo de intemperismo. Então a gente pode perceber todo esse processo até na nossa casa. A ciência está em todos os lugares. Está na cozinha, está na sala, ela está em todos os lugares. Tá? Então a gente tem que ter essa percepção. Eu vou mudar aqui a tela, passar aqui na frente rapidinho para pegar o apagador. Eu vou mudar aqui a tela para que a gente possa dar continuidade ao assunto sobre o intemperismo. Bom, aqui no slide está mostrando algumas ações, tá? Eu vou ler para vocês, beleza? Está mostrando o intemperismo, decomposição, desintegração, que pode ser pelo vento, pela água, pela temperatura, beleza? Agora, pessoal, quando eu falo sobre o intemperismo, eu disse, professor, você está falando sobre rochas. A gente está no assunto do solo, sim, nós estamos no assunto que está falando sobre o solo. Mas o intemperismo, ele não acontece só na rocha. O intemperismo também acontece no solo. Por isso que é essencial falar sobre isso, tá? Primeiro, o solo só foi formado por causa do intemperismo na rocha. Mas o intemperismo também age no solo. A gente vai ver mais à frente alguns problemas que são causados pelo intemperismo no solo, tá? A erosão. A erosão, ela é uma ação do intemperismo. Então aqui está falando sobre alguns tipos de intemperismo: intemperismo físico, amplitude térmica, congelamento, correnteza. Então esse é o físico, tá? Eu vou dar um exemplo do congelamento. A gente sabe muito bem que tem regiões que são muito frias. Então, numa rocha pode ter fendas. A água penetrar e congelar. E a água, quando congela, a sua estrutura muda. E ela expande. E nessa expansão, ela pode abrir essa fissura e facilitar ainda mais o processo de intemperismo, tá? Então, na correnteza também. A correnteza, ao passar por algum lugar, ou perto de uma rocha, ela pode fazer com que essas rochas, ao longo do tempo, ela vá se fragmentando, tá? Dando origem ao solo. Então, só para lembrar, as rochas são feitas de minerais. Então, esses minerais que estão ali compondo essas rochas, eles podem ser liberados. E eles são liberados por esse processo aqui de intemperismo. Tá? Então, o físico está falando sobre a amplitude térmica, a temperatura, congelamento e a correnteza. O químico, a gente está falando aqui sobre calcário. Então, o calcário, não sei se vocês lembram, mas a gente falou na aula anterior, é um tipo de rocha sedimentar. É um tipo de rocha que ela foi formada ao longo do tempo pela agregação do esqueleto de alguns organismos que vivem no mar. Tá? Então, carapaças de equinodermos, carapaças de alguns tipos de crustáceos, e ela vai se degradando, essas carapaças, e elas podem se acumular, e ao longo do tempo o acúmulo gera um peso, vai gerar uma pressão e faz com que aquilo ali ele se solidifique. Quando isso ocorre, claro, vai dar origem a uma rocha chamada rocha calcária, que é o calcário. Então, o calcário é uma rocha sedimentar que é formada pela agregação do carbonato de cálcio que é encontrado nas carapaças de alguns organismos aquáticos. Beleza? Bom, então, o químico é quando ocorre uma reação nesse calcário. Não sei se vocês sabem, mas na água existem diversas substâncias que vão reagir
com esse calcário também. E essas substâncias podem fazer com que haja a degradação e a liberação desse carbonato de cálcio que está compondo o calcário. Então, nesse caso aí, está havendo uma reação química que está fazendo com que esse calcário seja liberado. Beleza? Olha só, você pode até fazer um exemplo, que claro, não vai ocorrer na natureza isso, mas na sua casa, você pega vinagre. O vinagre, não sei se vocês sabem, mas é um ácido, o ácido acético. O vinagre, você coloca o vinagre, meio copo de vinagre, e coloca um ovo. Eu não sei se vocês sabem também, mas a casca do ovo é composta por carbonato de cálcio, a mesma estrutura que forma o calcário. E o que é que vai acontecer? O ácido, ele tem como característica, na realidade, a corrosão. E ele vai fazer com que haja a liberação daquele carbonato de cálcio compondo a casca do ovo. E aí, em 2 dias aproximadamente, quando você tirar o ovo, você vai ver que todo o carbonato de cálcio que estava no ovo, ele vai sair. Ele vai sofrer uma alteração e ele vai se soltar do ovo, deixando apenas a membrana exposta. Tá? Então, esse seria um exemplo que você poderia fazer uma comparação sobre o intemperismo químico no calcário. O intemperismo biológico, que já é outro tipo também, está falando sobre as plantas e está falando sobre os animais. Olha, uma planta, ela pode muito bem com suas raízes acelerar também esse processo de intemperismo. Então, suas raízes penetrarem em fendas, em rochas e acelerar todo esse processo, tá? Animais também. Existem muitos animais que liberam substâncias químicas e essas substâncias, na realidade, eles podem fazer com que ocorra esse processo de intemperismo. Olha só, tem outros micro-organismos também que são essenciais também para esse processo de intemperismo. Então, pode ser causado por bactérias, pode ser causado por fungos, tá? No livro de vocês, eu não sei bem qual tipo de intemperismo está lá. Talvez esteja só a palavra intemperismo. Mas aí, de certa forma, a gente já ficou sabendo sobre esses tipos de intemperismo, tá? E aqui, ó, essa partezinha aqui, está falando sobre a ação do homem, agentes importantes na alteração do relevo de paisagem, deposição e sedimentação. Isso mesmo, o homem, ele altera, ele pode acelerar também esse processo, pode fazer com que ocorra esse processo de intemperismo. Eu vou dar um exemplo. Nós íamos, esse ano, não sei mais se vai ser possível a gente fazer essa aula campo, mas íamos para o refúgio ecológico de Aparuá. Na realidade, é um local onde é composto por uma mata atlântica. E nós teríamos aula lá. Infelizmente, já faltando 1 ou 2 semanas para que ocorresse a nossa aula campo, houve todo esse processo da pandemia e ele teve que ser adiado. Então, provavelmente ainda teremos, beleza? Então, vocês vão visualizar e lá no local, eu vou falar sobre isso, o professor Carlos também vai falar sobre o assunto, que existe um rio, existem vários afluentes lá dentro dessa mata. Se a gente tirar essa composição dessa mata que está ali, essa mata a gente chama de mata ciliar. Ciliar vem de cílios, tá? Os cílios, eles dão proteção aos nossos olhos. Eles não deixam que o suor escorra nos nossos olhos. Tem uma função, tudo no nosso corpo tem uma função. Então, na natureza também tem funções. Essas matas que estão ao redor dos rios, elas servem como uma esponja. Elas absorvem a água. Elas impedem que, na chuva, as moléculas de água entrem em contato com o solo com uma certa força. Então, os meninos no ano passado puderam até perceber o que eu estou falando, porque quando a gente estava lá nessa aula campo, choveu bastante. E como a gente estava no meio da mata nesse momento, quase que a gente não se molhou. Então, as copas das árvores servem de guarda-chuva. A chuva bate, o que cai são pinguinhos. E esses pingos não têm força para fazer com que esses sedimentos sejam levados. Tá? Mas se você tira
essa proteção aqui, vamos dizer que aqui tem a mata. Se você tira essa proteção, quando chover, todo esse sedimento, ele será levado para o fundo dos rios. Tá? A gente chama de assoreamento. Então, o que é que vai acontecer ao longo do tempo? A vazão de água do rio ela vai diminuir. Quando ocorrer as chuvas, a água não vai ter, o rio não vai ter vazão. E o que é que vai acontecer? Transbordamentos. Isso acontece aqui. Recife, quando chove, é uma cidade aquática. Tá? Então, mas por que isso acontece? Por causa do assoreamento. Nós não temos educação. Jogamos lixo no chão. Esse lixo, composto também com solo, ele vai se direcionar para as canaletas. E ele vai diminuir a vazão de água naquelas canaletas. Quando chove, a água não tem para onde correr. E o que é que vai acontecer? Inundar. Claro, tem todo um processo de falta de planejamento com a formação das cidades, mas esse é um dos que causam os alagamentos em nossa cidade. Tá? Então, voltando aqui para o assunto, quando a gente tira essa proteção nas matas ciliares, a gente aumenta o processo do intemperismo. Porque a força da água vai fazer com que esses sedimentos sejam levados. Claro, isso aqui, pode sofrer um processo também de desertificação. Lembrando, quem foi que mudou isso aqui? O homem. Tá? O homem que fez essa alteração aí biológica. Então tem aqui, algumas ações que podem ocorrer para acentuar o intemperismo. Então existe o intemperismo na forma eólica, que é causado pelo vento, fluvial pelos rios, marinha pelo mar, a água do mar, as ondas batendo na pedra, pode fazer com que aquelas pedras também se degradem. Tá? Glacial, o gelo. Laminar, a água resulta em reaviamento. Vossorocamento, na realidade, as bordas dos rios começam a sofrer uma erosão, a gente chama essa partezinha aí de vossorocas. Tá? Eu acredito até que eu coloquei aqui imagens para vocês visualizarem alguns tipos de ação do intemperismo causado no solo. Beleza? Vamos mudar essa tela. E aqui, voltando àquela primeira pergunta. Lembra? Eu pontuei. Então, tem 3 pontuações que a gente vai seguir que o livro está falando. Eu fugi um pouquinho para falar sobre o intemperismo, porque é essencial para que você possa saber como o solo se formou. Tá? Então, o que existe no solo? Primeiro, vamos pensar novamente na rocha. As rochas são formadas de minerais. Então, o que a gente vai encontrar no solo? Aqui. A parte mineral. A parte mineral, aquela que se originou da degradação das rochas. Então, a gente vai ter que encontrar essa parte lá, que é a parte mineral. Beleza? E também a parte chamada de parte orgânica, formada por restos de animais, folhas, galhos, frutos, também por ossos, tecidos, tudo isso vai compor ali o solo. Não é só a parte mineral, a gente vai encontrar bactérias, vai encontrar fungos em diferentes estágios de decomposição, fungos, claro, e organismos em diferentes estágios de decomposição. Lembrando que os fungos e as bactérias são os organismos chamados. Vamos lá, continuando. Tá? Então, o que existe no solo? A parte mineral e a parte orgânica. Por baixo da camada superficial do solo encontram-se fragmentos maiores de rochas e mais profundamente está a rocha que deu origem ao solo, que é a chamada rocha-mãe. Então a gente já falou isso. Então, se você for cavar o solo, vai ter um momento que você vai encontrar a rocha matriz. E quem é a rocha matriz? É a rocha que deu origem àquele solo. É aquela rocha que sofreu a ação do intemperismo e foi dando origem àquele solo. E ela está lá embaixo, isso é, nos solos que são mais maduros. Tá? Então, já são solos que a gente consegue encontrar horizontes de solo mais diferenciado.
vocês vão ver daqui a pouquinho o que é esse chamado horizonte de solo. Quando a gente for para Parauá, a gente vai ter essa percepção do horizonte de solo também. Por quê? Em alguns locais, tem partes de vossoroca, tem partes de erosão, que a gente consegue visualizar as camadas no solo. Então, tem camadas mais ricas, a gente percebe que tem camadas mais escuras, que são camadas ricas em nutrientes, a gente chama de humus, tá? E aí tem outras camadas, a gente encontra até a parte rochosa. Então, aquelas rochas, na realidade, ainda estão no processo de decomposição, tá? De intemperismo. E mais abaixo, a gente vai encontrar a rocha chamada de rocha-mãe, beleza? Então, vamos passar, vamos mudar, vou apagar isso aqui. Olha só, eu coloquei, no livro de vocês não tem isso não, então esse material vocês vão conseguir, claro, esse material, vocês vão conseguir esse material nesse slide que eu vou fornecer para vocês. Bom, vamos lá. Pessoal, não sei como está acontecendo, apareceu isso aqui, mas vamos dar continuidade. Já olhei, já verifiquei aí e pode ser alguma coisa da própria imagem. Então, o solo maduro apresenta diversas camadas, aqui chamamos de horizontes. Então, aqui estão os horizontes. Não está dando para ver, mas aqui tem horizonte 0, horizonte A, horizonte B, horizonte C e a chamada rocha-mãe. Então, cada horizonte desse vai ter uma composição diferenciada de solo. Tá? Então, o chamado de O ou 0 é formado por restos de plantas e animais. Tá? O A, a gente já encontra a presença de humus, aquela terra mais escura, aquela terra que o pai de vocês utiliza e a mãe de vocês utilizam para fazer com que as plantas da casa de vocês tenham mais nutrientes. Então, eles vão e colocam humus para que as plantas consigam se desenvolver e crescer com maior facilidade. Tá? O B está falando sobre fragmentos de pequenas rochas e o C, claro, seria a rocha que ainda não foi alterada, que é chamada de rocha-mãe, que é a rocha que deu origem a todo esse solo presente nessa figura, beleza? Vou passar aqui. Ok. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de solo. Então tem aqui 3 tipos: solos arenosos, solos argilosos e também os solos uníferos. Vamos lá. Por partes. Solo arenoso. Olha só, quando a gente fala sobre o solo arenoso, eu vou dar um exemplo, já que vocês estão acostumados. Aquele solo que você encontra na praia, aquilo é um solo arenoso. Tá? Característica: quando você pega naquela areia, naquele solo, você vai ver que existem partículas maiores, cristais. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou sobre as rochas, eu disse que o vidro que a gente encontra nas janelas, nos carros, no espelho, ele é feito daquele material ali encontrado na areia, tanto a sílica quanto também o quartzo. Então aqui não são fragmentos de sílica e quartzo, tá? Então são fragmentos maiores. A gente percebe que não são pequenos, a gente consegue perceber os pequenos cristais, tá? Mas esses pequenos cristais, apesar de a gente considerá-lo como pequenos, mas para os grãos, ele é fragmentos grandes, tá? E ele faz com que aquele solo ali, ele tenha uma maior permeabilidade. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala sobre permeabilidade, seria a facilidade que a água tem em penetrar no solo, ou penetrar em algo, tá? Então a gente chama de permeável. Então, nesse caso, o solo arenoso, ele é um solo permeável devido aos seus grãos serem maiores que outros tipos de solo. E isso faz com que alguns vegetais não consigam sobreviver ali naquele solo. Lembra que quando você vai à praia, você não consegue ver. Alguém já viu uma plantação na praia? Viu? Então, são poucos os organismos que conseguem sobreviver àquele tipo de ambiente. Por quê? Porque apesar de ser um ambiente que a gente está vendo muita água, ele é um ambiente pobre em água. Porque a água não fica armazenada. Se você jogar um copo
de água na areia da praia, a água vai descer. Então, como é que uma planta vai conseguir absorver a água para realizar a fotossíntese num ambiente desse, já que a água ela desce e não fica retida no solo? Tá? Então, os pés de coco a gente encontra, mas porque o sistema radicular do pé de coco é diferenciado, é um sistema adaptado para aquele ambiente mesmo. Tá? Então, a gente encontra pés de coco em praia por causa das suas raízes. Então, são adaptadas para aqueles tipos de ambiente. Beleza? Vamos ler. O solo arenoso possui cerca de 70% de areia em relação ao total de partículas sólidas. Ele possui uma textura leve e granulosa, sendo composto em grande parte por areia e em menor parte por argila. Apresenta poros grandes entre os grãos de areia, pelos quais a água e o ar circulam com relativa facilidade. Então, além da água circular com facilidade devido aos seus poros, o ar também circula com grande facilidade, beleza? Mas assim, nem todo solo arenoso ele é infértil. Então a gente consegue fazer plantações em solos arenosos. E uma das características dessas regiões tropicais é ter solo arenoso. Vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Tá. Isso aqui é uma plantação que está sendo feita num solo que tem um teor também arenoso. Então não quer dizer que ela não serve para você realizar plantações. Existem diversos tipos de plantas que conseguem sobreviver nesse tipo de solo. Lembrando, o solo que a gente encontra na praia vai ser diferente desse tipo de solo aqui. Então aqui já vai ter uma quantidade maior no solo de argila, faz com que haja uma retenção maior de água nesse solo. E aí, claro, facilita o desenvolvimento das plantas. Vamos lá, passar para outro tipo de solo. Em relação à permeabilidade, eu estava preparando para fazer aqui em sala de aula uma experiência sobre essa permeabilidade. Eu colocaria, nesse caso aí, os 3 tipos de solo para que a gente pudesse ver a permeabilidade deles, mas só que eu vou deixar essa experiência para a gente fazer de forma presencial. Okay? Não tem só essa experiência não, então eu vou fazer essa experiência da permeabilidade com vocês e a gente vai tentar também construir um terrário com minhocas dentro dele, para que a gente possa ver a circulação da minhoca, a formação dos túneis do solo. Quer dizer, as minhocas são essenciais também para alguns tipos de agricultura, tá? Então, tanto que existe a chamada minhocultura. Então vamos lá, vamos passar para o solo argiloso. Pessoal, eu disse a vocês que o solo arenoso ele era rico em quartzo, sílica, tá? Já na parte do solo argiloso existe um tipo de rocha que quando sofre um temperismo dá origem à argila. Eu falei isso para vocês quando a gente estava na primeira unidade. Quer dizer, estamos ainda na primeira unidade, mas quando estávamos no primeiro capítulo. E eu falei sobre um tipo de mineral chamado de feldspato. Então, o feldspato, quando ele sofre o processo de decomposição, e temperismo, ele dá origem à argila. Tá? Então, o feldspato é originado de um tipo de rocha chamado, ou melhor, a argila é originada de um tipo de rocha chamada, não a rocha, mas o tipo de mineral que compõe as rochas chamado feldspato. Então, em algumas regiões a gente vai encontrar uma concentração maior de feldspato. Claro, quando essa rocha sofrer a decomposição, vai dar origem àquele solo chamado de solo argiloso. Tá? Aqui é até aquele solo que em Caruaru se usa bastante a argila para a produção de artesanatos. Né? Então, é bem utilizado aqui em nossa região. Então, possui pelo menos 30% de argila na sua composição de grãos. Esse tipo de solo possui partículas muito pequenas. Olha só, lembra? Partículas menores. Então, essas partículas menores fazem com que o solo fique mais compacto. Ele ficando mais compacto, vai haver uma menor circulação de ar. Tá? E em relação à permeabilidade, ela vai ser dificultada nessa parte aí. Porque o solo argiloso, ele encharca de forma muito rápida. A gente está acostumado aí
Quem mora em ruas que não são calçadas, a gente vê como a nossa região é em geral um solo argiloso. Quando chove, o que é que acontece? Forma poças. Por que formou as poças, professor? É simples. A água vai penetrar, mas vai ter um momento que ela vai encharcar, e ela encharca de forma rápida, vai formar as chamadas poças de água. Tá? Por que formou as poças de água? Porque o solo está encharcado, ele não é muito permeável, ele é permeável, mas não é muito permeável. Ok? Então vamos lá. Esse tipo de solo possui partículas muito pequenas, microporos. Como os espaços entre os grãos dos poros são menores, também são muito pequenos, eles retêm mais água. Então, a água vai ficar retida e acaba que o solo fica encharcado. Né? Então, mas claro, algumas agriculturas, alguns tipos de plantações se dão muito bem com esse tipo de solo. Então, é também bem utilizado na agricultura. Olha aqui, solo argiloso. Lembrando que esse material vai ser disponibilizado para vocês também, tá? Então não precisa estar pintando não, porque isso vai ser disponibilizado para vocês. Aqui está o solo chamado de solo umífero. É um tipo de solo, na realidade, também conhecido como terra preta. Apresenta cerca de 70% de humus. E o humus, como eu falei para vocês, é matéria orgânica em decomposição. Por isso que é aquela matéria escura, aquela terra escura. Por quê? Porque aquilo não está em decomposição. Então, é um solo que é rico em nutrientes, extremamente rico em nutrientes, essencial para a plantação. Tá? Então, continuando a ler aqui, organismos vivos, água e ar, é ideal para o cultivo, pois é arejado, permeável e fornece grande parte dos sais minerais necessários às plantas. Olha só a imagem do solo umífero. Tá? Pode notar que é um solo bem mais escuro. Bom, a gente vai falar agora sobre a preparação do solo. Olha só. O aumento da população humana fez com que a preparação do solo se tornasse essencial para o aumento do cultivo orgânico. Então, assim, para que a gente possa aumentar a produção agrícola, já que a população mundial ela vem tendo uma crescente, nós temos que fazer com que o solo produza mais do que ele já produz. Tá? E para isso é necessário a preparação do solo. Então, professor, mas qualquer pessoa pode trabalhar com a preparação do solo? Não, existem profissionais que são especializados e específicos para trabalhar nessa preparação do solo. Os agrônomos, exemplo. A agronomia é uma ciência que trabalha com o solo, que faz com que o solo ele aumente o seu potencial produtivo. Então ele trabalha com pesquisas sobre produções agrícolas. Então quem é o profissional? Tanto biólogos quanto também os agrônomos, eles trabalham nessa área, beleza? Então eu vou ler aqui. O aumento da população humana tornou necessária a produção de quantidades cada vez maiores de alimentos. Com isso, a vegetação original das florestas e outros ambientes foi sendo destruída para dar lugar ao cultivo de plantas comestíveis e a criação de animais. Olha só, se você for fazer uma viagem aqui para o interior, você vai ver que o que está falando esse texto aqui, aconteceu aqui também em nossa região. Toda essa área que a gente vive era mata atlântica. Okay? Só que no início, no tempo da colonização, eles, aqui principalmente em Pernambuco, trabalhavam bastante com a monocultura da cana-de-açúcar. E aí muitas áreas de mata atlântica foram destruídas para dar origem à monocultura. E hoje em dia isso ainda é perceptível. Se você for fazer uma viagem para a zona da mata ou para ali para aquela área de Goiânia, você vai ver que é cheio, a paisagem é extremamente alterada. É uma paisagem alterada, pois
a vegetação natural dali foi derrubada para que desse origem às plantações de cana-de-açúcar. Tá? Então é bem perceptível no lugar que a gente mora, na região que a gente mora, é bem perceptível esse desmatamento que aconteceu também. Hoje o desmatamento é feito com máquinas, tratores, serras, por exemplo, ou com fogo, que pode causar uma série de problemas e ainda pode resultar em queimadas sem controles. Então, isso é também um dos problemas, quando eu disse a vocês, é uma coisa cultural, a queimada. Então, muitas regiões realizam a queimada, mas a queimada traz como consequência várias problemáticas para o solo, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Vamos lá. Aqui está mostrando uma produção, tá? Como pode ver, é uma produção de grande escala, né? A preparação do solo. Olha só, o livro anterior de vocês, ele está mais completo em relação a essa parte da preparação do solo. Tem alguns tópicos aí que não vão ter, mas eu vou falar para vocês de toda forma, que é o caso da calagem, tá? Então, lembra que eu falei do agrônomo? O agrônomo, quando vai fazer o planejamento de uma plantação, ele tem que verificar vários fatores. Ele tem que verificar se o solo está rico em nutrientes, ou ele vai verificar se está necessitando de algum tipo de substância para que possa ser introduzida. Ele vai ver se o solo precisa de água, ou então se o solo tem muita água, porque algumas plantas não conseguem sobreviver com um local encharcado, tá? Ele tem que verificar o potencial hidrogeniônico do solo. Vê que palavra bonita. Potencial hidrogeniônico significa o pH do solo. É simples. Então, o pH, na realidade, é uma escala para medir a acidez do solo. E algumas plantas não conseguem sobreviver em ambientes ácidos. Para isso, a gente tem que retirar a acidez. Eu vou falar sobre isso logo, porque no livro de vocês eu não encontrei, tá? Existe um processo chamado calagem. Esse processo, na realidade, é simplesmente você pegar aquele tipo de rocha que eu falei para vocês, aquela rocha sedimentar chamada calcário, a gente tritura o calcário e coloca o calcário no solo. E o que é que o calcário vai fazer? Ele vai diminuir a acidez do solo, ele vai neutralizar a acidez do solo. Por quê? Porque ele tem um componente básico em sua composição. E vocês vão ver mais à frente, quando a gente chegar no nono ano, que existem substâncias que são ácidas e substâncias que são básicas. Mas a substância básica ela neutraliza a substância ácida. Tá? Então, a colocação do calcário no solo simplesmente vai ter uma ação de neutralização da acidez. Com isso, você vai conseguir trabalhar com alguns tipos de plantas que não suportam a acidez. Tá? Mas até no processo de produção de flores, a gente modifica a coloração dessas flores, alterando o pH do solo. Só para você ter ideia como é importante ter esse conhecimento. Isso para quem trabalha nessa área, como os agrônomos. Tá? Então, assim, a terra ela tem que ser trabalhada. Eu botei para vocês aqui o que tem no livro de vocês. Então, tem aração. A aração, na realidade, é aquele processo em que a gente faz com que o solo que está compacto se torne solto, se torne poroso. E dessa forma, a água consegue penetrar com maior facilidade, os gases conseguem circular ali no solo com maior facilidade. Então, a aração é quando o solo está muito compacto e duro. Pode ser necessário arar a terra. Ela é removida, remexida com auxílio de um equipamento chamado arado. Tá? Eu vou botar a imagem dele daqui a pouco. Essa máquina escava, corta, resolve o solo até que ele fique fofo e poroso, para permitir a entrada de ar e a entrada também de água. Tá? Melhorar a permeabilidade do solo e fazer com que os gases circulem no solo de forma mais simples. Ok? Vamos lá. Olha só, isso aqui é um trator, tá? Que tem a função de realizar essa aração. Então, isso é um arado. Como vocês estão prestando atenção, na parte de trás desse trator existem como se fossem navalhas que vão cortando
solo, vão revirando o solo, fazendo com que ele fique mais arejado. Esse é um processo, assim, é algo essencial para que possa ser feito na agricultura para aumentar a produção, tá? Mas isso aqui também pode causar problema no solo, porque na parte de baixo, onde essas lâminas não estão conectando, não estão pegando, acaba criando uma lâmina, e essa lâmina, ela também fica de forma impermeável, e isso também está sendo trabalhado para que possa ser melhorado ainda esse processo de aração. Já existem outros processos também em que a plantação é feita sem o processo de aração. Então eles fazem, na realidade, chamado plantio direto. Eles só fazem cavar o buraco e colocar as sementes, depois tampar e ali deixar desenvolver. Tá? Mas esse processo aqui, claro, ele vai fazer com que a produção agrícola ela seja aumentada. Vamos passar por outro processo, que é chamado de adubação. Então, lembra que eu falei para você? Tem que ser verificado se o solo está rico em nutrientes, se ele está pobre em nutrientes. Se ele estiver pobre em nutrientes, ele vai ter que receber esses nutrientes. E esses nutrientes eles são chamados de adubos. Tá? Então, a adubação ela pode ser feita na forma mineral, ou chamada de inorgânica, ou também pode ser feita na sua forma orgânica. Agora nós vamos ver a adubação mineral. Na realidade, geralmente, essa adubação mineral ela é feita com fertilizantes, com substâncias, aditivos, que vão ser lançados no solo, mas esses aditivos eles são produzidos de forma, em escala, claro, industrial. Tá? Geralmente são aditivos sintéticos, produzidos em laboratórios. Vamos lá. Geralmente é feita com fertilizantes sintéticos, ou seja, produzidos industrialmente. Esses adubos são, em geral, uma mistura de substâncias que contém os princípios os principais nutrientes necessários para as plantas: nitrogênio, potássio, fósforo, entre outros. Tá? Vamos lá. Aqui está um exemplo de adubação inorgânica, uma foto que está representando. Então a pessoa está colocando fertilizante naquela planta para que ela possa se desenvolver, para que ela possa produzir mais frutos. Tá? Então é bastante importante, mas nem todo mundo tem dinheiro para fazer esse tipo de adubação. Então quando isso não é possível, a gente faz a chamada adubação orgânica. Tá? Então tá lá. Adubação orgânica com o resto de plantas, folhas, galhos, cascas de arroz, etc. Farinha de ossos de esterco de animais, farinha de ossos e estercos de animais. Boi, cavalo, porco, galinha, que se decompõem e formam o chamado humus. Então a gente já falou sobre o solo umífero, que é proveniente da decomposição dessa matéria orgânica. Nesse tipo de aplicação pode ser utilizado humus produzidos também por minhocas. Tá? De antemão já passamos para vocês aí fazerem uma pesquisa sobre humus de minhocas. Lembra do terrário que eu disse que a gente vai fazer? Realmente iremos fazer. E aí nós poderemos verificar a produção desse humus nesse solo. Ok? Lembrando, as minhocas elas vão cavar os túneis, então ela automaticamente já vai estar fazendo a aração do solo. Ela vai facilitar tanto a penetração da água como também a circulação gasosa nesse solo. Então, além disso, ela também vai realizar a adubação, porque à medida que ela está circulando, ela está se alimentando da matéria orgânica e ela vai liberar através de suas fezes nutrientes que vão enriquecer o solo. Entendeu? Então, esse processo de biocultura, seria bom vocês darem uma olhadinha também e fazerem uma pesquisar sobre humus de minhocas. Foi lançada já, eu vou querer também essa pesquisa. Anota aí, tá? Vamos lá, vou passar para o outro. Olha só, aqui está uma imagem mostrando como ocorre esse processo. Você vê casca de batata, você vê casca de ovo, cenoura. Então, tudo que a gente está jogando fora, lembra o lixo orgânico que você produz? Pois é, ele está utilizando esse lixo orgânico, porque esse lixo orgânico ele vai sofrer a decomposição pelas bactérias, pelos fungos, e vão dar origem a essa matéria
orgânica e esse humus. E dessa forma a gente pode fazer essa adubação orgânica. Excelente, né, esse tipo de adubação. Bom, preparação do solo. Estamos chegando ao fim da nossa aula, tá? A gente vai finalizar na parte do solo, na parte da água. Então, quando o solo vai ser trabalhado para o aumento da produção, tem que ser verificado tudo: clima, a água, se é uma região que chove, se não chove. Então, se for uma região que tenha déficit em água, a gente vai ter que preparar um sistema de irrigação. Irrigação é usada em regiões secas, na realidade vai servir para repor a ausência de água naquele solo. Lembra que as plantas, para realizar a fotossíntese precisam de água? Pois é. Então, irrigação em regiões secas, onde não há chuva suficiente para manter o solo úmido, muitas vezes é necessário regular o suprimento de água por meio de canaletas, esguichos ou outros recursos. Tá? Então, a irrigação ela é utilizada em solos com ausência de água. Agora a gente vai falar sobre a drenagem. A drenagem é o contrário. Então, o solo que está ali com excesso de água, a gente chama de encharcado, você vai ter que retirar aquele excesso para que você possa realizar a plantação. Existem plantas realmente que adoram água no solo. Exemplo, o arroz. Ele adora o solo encharcado. Mas outras não conseguem sobreviver. Por quê? Porque o solo precisa ter também a circulação de ar. Então, o solo encharcado, ele não vai ter circulação de ar. Como é que as plantas vão conseguir realizar todas as funções necessárias para o seu desenvolvimento? Ela não vai se desenvolver. Claro, existem especificidades. Existem plantas que gostam e plantas que não gostam. Ok? Então, se você vai trabalhar no solo com plantas que não suportam o excesso de água, então você tem que fazer um processo chamado drenagem. Outras vezes, ao contrário, estou lendo a parte da drenagem, tá? Outras vezes, ao contrário, eu preciso retirar a água que está em excesso, construindo valas ou canais de drenagem. Lembre-se de que sem água as plantas não crescem, ok? Então, sem água as plantas não vão crescer, mas o excesso dela diminui a circulação do ar no solo e prejudica o desenvolvimento de muitas espécies vegetais. Bom, pessoas, vamos ficando por aqui, mas tem uma atividade para vocês fazerem. Lembrando, essa aula ela vai ser continuada. Então, a próxima aula que vocês vão receber será uma continuação dessa aula de hoje, ok? Então, fazer uma pesquisa aprofundada sobre a origem da agricultura. Como surgiu a agricultura? Você vai fazer e vai colocar onde? No caderno, isso mesmo, no caderno de vocês vão colocar, porque o tio Chico depois vai dar uma olhadinha, beleza? Vamos lá? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem.